A cidade de Troia realmente existiu? E aquela história lá do cavalinho? É fato ou é mito? Vem comigo que o assunto hoje está pra lá de interessantíssimo. Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Bom, eu não sei os senhores e as senhoras, mas toda vez que eu escuto falar de cavalo de Troia, eu só lembro do Mano Brown, por conta de um verso de uma música lá que ele diz, né, presente de grego, né, cavalo de Troia, nem tudo que brilha, relí que nem joia. Mas e aí, é fato ou mito? Tanto a cidade quanto o cavalo. Bom, de acordo com a mitologia antiga, o cavalo de Troia teria permitido que os gregos finalmente capturassem a tal cidade. Mas historiadores divergem até hoje sobre esta famosa besta de madeira, se era real ou não, diferente da cidade que existem muitas evidências de que de fato existiu. De acordo com a história da Grécia Antiga, o cavalo de Troia permitiu que os gregos, cansados de toda aquela guerra, entrassem na cidade de Troia e finalmente ganhassem a guerra através desse truque engenhoso. Diz a lenda que o cavalo foi construído a mando de Odisseu, que se escondeu dentro de sua estrutura junto com outros soldados para, por fim, sitiar a cidade. Tão épica foi sua construção e o seu propósito, inclusive, que foi para sempre imortalizada nas obras clássicas. Mas a pergunta que não quer calar: isso realmente aconteceu? Bom, nos últimos anos, historiadores questionaram se a exibição exagerada do poderio militar grego para pouco mais de algumas pessoas na época seria apenas para impressionar com essa história, né? Ou seja, né, inventar essa história para fazer os gregos parecerem ser mais fortes do que de fato eram. Outros classistas sugerem que o exército grego, de fato, usou algum tipo de máquina de cerco, como um ariete, por exemplo, um ariete, melhor dizendo, e descreveu ali a existência do cavalo de Troia mais como uma coisa metafórica e não exatamente como algo que de fato existiu. Independente de saber se o cavalo de Troia realmente existiu, seu lugar na história, é claro, não pode ser negado. Há apenas uma menção ao cavalo de Troia na antiguidade, que é na Eneida de Virgílio, um poeta romano que escreveu um poema épico, mais ou menos ali por volta do ano 30 ou ano 29 a.C. Na narração de Virgílio, a história do soldado grego chamado Sinon convenceu os troianos de que ele havia sido deixado para trás por suas tropas e que os gregos haviam voltado para casa sem ele. Mas os soldados deixaram para trás um cavalo, com uma dedicatória à deusa grega Atenas. Sinon afirmou que suas tropas esperavam obter o favor para a deusa, depois que os troianos devastaram suas terras. Mas o soldado troiano, ou melhor dizendo, mas o sacerdote troiano Laocon percebeu rapidamente que algo estava completamente errado e, de acordo com a Eneida, ele tentou alertar seus companheiros troianos sobre o perigo iminente. Mas já era tarde demais, o cavalo já havia entrado em Troia e o mito do cavalo simplesmente nasceu. Ele escreveu sobre esse fato dentro do seu poema e deixou muita gente intrigada, onde ele fala para que as pessoas façam orações à divindade da deusa, que a deusa fez eles alcançarem essa vitória através desse truque engenhoso. Veja bem que interessante. A peça, que foi escrita pela primeira vez em 415 a.C., tinha até Poseidon, o deus grego do mar, abrindo a peça falando para o público. E ele dizia algumas coisas bem interessantes, fazendo referência ao cavalo de Troia, né? Ou seja, misturando uma mitologia com outra suposta mitologia e etc, etc, etc. Tanto na peça quanto no poema, o cavalo era o prenúncio da vitória sobre a derrota. Mas, enquanto a peça das Mulheres de Troia descreveu corretamente o cavalo de madeira em um sentido metafórico, a representação da Eneida levou os historiadores a ver o cavalo de madeira como uma coisa mais literal e não como um mito. Olha que interessante. E essa é uma noção da qual tanto os historiadores antigos quanto os modernos parecem querer ser desiludidos e saber de fato a verdade.
O primeiro historiador a questionar a existência do cavalo de Troia foi um carinha chamado Pausanias, um viajante e geógrafo grego que viveu ali no século II depois de Cristo, durante o reinado romano de Marco Aurélio. Em seu livro chamado Descrição da Grécia, Pausanias descreve um cavalo feito de bronze, não de madeira, que segurava ali os soldados gregos. Ele escreveu o seguinte, abro aspas, há um cavalo chamado Madeira, mas ele é feito de bronze. Mas a lenda diz que aquele cavalo continha o mais valente dos gregos, e o desenho da figura de bronze se encaixa bem nessa história. Olha que interessante, meus amigos. Ou seja, o cavalo se chamava Madeira, mas ele era feito de bronze, segundo os escritos aí do historiador. Eu acho que muitos de vocês devem ter ficado tão surpresos quanto eu ao se deparar com esta informação. Veja que interessante, recentemente em 2014, o Dr. Armand Dangour, que é da Universidade de Oxford, explicou que isso seria de fato uma evidência arqueológica que mostra que Troia foi realmente queimada, mas o cavalo de madeira era uma fábula imaginativa ou simplesmente não era feito de madeira. Talvez inspirada na maneira como as antigas máquinas de cerco eram vestidas com peles úmidas de cavalo para evitar que se incendiassem. Olha que interessante. No entanto, recentemente, em agosto de 2021, os arqueólogos na Turquia encontraram dezenas de pranchas de madeira que datam de milhares de anos ali nas colinas de Hisarlik, comumente considerada a localização histórica da cidade de Troia. Embora muitos historiadores estivessem céticos, esses arqueólogos estavam bastante convencidos de que haviam encontrado os restos do próprio cavalo de Troia. E ainda outros historiadores sugerem que o verdadeiro cavalo de Troia pode ser qualquer coisa, desde um navio com soldados dentro ou simplesmente uma catapulta. É catapulta. Esse nome é engraçado. Ou simplesmente aquele negócio que lança pedra, enfim, que era coberto com peles de cavalo. Qualquer que seja a versão da história que você decida aceitar ou acreditar, o termo cavalo de Troia ainda é usado nos dias de hoje. Na linguagem moderna, refere-se à subversão, né? Ou seja, algo que é usado para infiltrar, para enganar, para conspirar. Também existe a colocação para o nome cavalo de Troia a qualquer tipo de vírus, que pode pegar qualquer desavisado, né? E você clica ali achando que é uma coisa boa e você vai acabar compartilhando seus dados ali com os hackers. Mas eu quero saber sua opinião sobre isso aí nos comentários. Fala pra gente, tá bom? Se você é novo por aqui, fica o convite para você se inscrever e ativar o sininho para fazer parte da família. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.